sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos agora concluir o recolhimento com um tema muito importante, que é como que o alimento da nossa alma para a santidade que nós vimos na primeira meditação, a contrição e a confissão. A graça que esse sinal sensível, que é o sacramento da confissão, as palavras do sacerdote da absolvição com o gesto, o sinal da cruz, que alimenta a nossa alma com a graça sacramental da qual necessitamos em cada confissão. Podemos dizer que é o sacramento da misericórdia divina, como muitos santos padres assim externaram. É como que a herança espiritual do nosso Padre, de São José Maria. Somos ricos com a herança espiritual que Ele nos deixou. Não só nos ensinou, marcou-nos o caminho, mas transmitiu-nos toda a sua experiência. É interessante comecemos onde ele terminou, onde ele acabou, onde ele combateu o bom combate e assim concluiu os seus dias nessa terra. A riqueza dos últimos anos de sua vida, a confirmação, a convicção da grandeza da misericórdia do Senhor. Vamos contextualizar. Na linha do abandono, contar cada vez mais com os meios sobrenaturais, mais com Deus e menos conosco mesmos. E, como conclusão, que ele gostava muito de assim externar, o lema do Batista, o lema de São João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. É, como nós gostamos de dizer, a constatação da bondade de Deus. É o que conta. E a gente poderia dizer assim de uma forma definitiva: o resto, muito pouco. O que nós pomos nesse... é tudo que queremos dizer com aquilo que é o resto. As nossas forças, a nossa assertividade. Porque nós vamos cada vez constatando mais como as pessoas se pautam por isso, a nossa performance. Muitas vezes, essa é a herança de São José Maria. O meu é que eu consegui, eu somei, eu mandei bem. E se nós fazemos uma avaliação profunda, bem sincera, percebemos que isso conta muito pouco. O perdão de Deus, a sua misericórdia, que é o amor, um amor que não é devido por nada, isso é divino, por nada, nós não merecemos esse amor, é gratuito.
Conclusão que nós chegamos espontaneamente dessa primeira parte da nossa reflexão, que fecha o recolhimento: eu preciso de toda a misericórdia divina. Quem entendia bastante disso foi o Papa São João Paulo II, que quis instituir algo que marcasse, que gravasse no calendário litúrgico, que gravasse nas nossas almas e nos nossos corações a importância da misericórdia, e definiu que o primeiro sábado depois do domingo da ressurreição seria o sábado da Divina Misericórdia, e que nós vamos assim recordá-lo. Assim se via o fundador do Opus Dei, e isso o emocionava, porque estava perto de Deus e via com clareza a sua distância, quando pensava só em si, quando se via só com suas forças. Tu és quem és, assuma a bondade. Eu sou quem sou. Vejam que sinceridade e que humildade. O último trapo sujo deste mundo podre. Isso vem no livro Perfil do fundador do Opus Dei, a primeira biografia do fundador do Opus Dei, logo depois da sua morte. E nós nos perguntamos agora diante de Nosso Senhor: e nós, Senhor, quem somos? Ouvir dos lábios de um fundador, proclamado santo pela Igreja, algo tão sincero, é contundente, toca profundamente a nossa alma. Emocionava-se com o episódio do filho da viúva de Naim, a quem Cristo ressuscita motus misericordia. Ele foi tocado, ele foi movido pela misericórdia. Pensem, e convido a cada um a entrar na cena. Filho único de uma viúva, estava sendo conduzido, o féretro estava sendo conduzido, o caixão com o seu corpo daquele filho que aquela mãe deveria amar tanto, e perdeu o que lhe restava, sua esperança, a alegria que ainda tinha. E quando passa em muitas outras linhas do Evangelho, nós percebemos que Nosso Senhor quer contar com a fé do seu interlocutor, para eliminar a lepra, para conquistar a visão, ou talvez os movimentos, aquele paralítico que é uma exceção, mas guarda certa distância com tudo que falava antes, o paralítico que a casa abarrotada de gente, ele é levado ao teto, abrem o teto e descem o paralítico e fica diante de Nosso Senhor, e Nosso Senhor concede aquela graça pela fé dos outros, não do paralítico que estava tombado na maca. Pois aqui não é precisa nenhuma fé, basta o fato. Uma mãe desfeita pelo falecimento do seu filho único, e ela não tinha mais seu marido nesta terra. Entremos na cena, como São José Maria nos convidava, como um personagem a mais. E não é verdade que ficaríamos da mesma forma muito movidos, muito tocados pela misericórdia, por esse desejo de externar uma grandeza de coração, um acolhimento com aquela dor, uma empatia que Nosso Senhor tinha pela sua misericórdia, e Ele que podia ressuscitou o filho da viúva de Naim. Assim atua Jesus conosco quando estamos mortos pelo pecado. Diz-nos o fundador do Opus Dei em Amigos de Deus, no número 308, assim atua o nosso Deus.
Quando aquele filho regressa depois de ter gasto o seu dinheiro vivendo mal, e, sobretudo, depois de se ter esquecido de seu pai, é o pai quem diz, como nós sabemos muito bem, é o relato da parábola do filho pródigo: depressa, são várias exclamações, depressa, trazei o vestido mais precioso e vestilho, metei-lhe um anel no dedo, calçai-lhe as sandálias e pegai um vitelo gordo, matai-o e comamos e celebremos um banquete. Vale a pena que nós paremos um momento. Trazei o vestido mais precioso, aquele que já tinha perdido até sua vestimenta, resgata. Metei um anel no dedo, ou seja, como nós sabemos bem, é o significado, o sentido do restabelecimento da dignidade de filho. Calçai-lhe, porque está entrando na terra de seu pai, algo que merece uma preparação. E pegai um vitelo gordo, a gente pode falar de uma forma um pouco livre, né? Vamos fazer o maior churrasco, né? E vamos agora comemorar, porque isso é muito sério, é muito bonito. Isso encantou o coração daquele pai, pois, como nós sabemos muito bem, é a parábola que apresenta a beleza do sacramento da misericórdia de Deus, da confissão. Nosso Pai Deus, quando acudimos a Ele com arrependimento da nossa miséria, tira a riqueza, e assim vai complementando o fundador do Opus Dei, em Amigos de Deus. Da nossa miséria tira a riqueza, da nossa debilidade fortaleza. É o Deus que perdoa, que emocionava São José Maria como a grande manifestação do poder e do amor de Deus. Ele conclui assim esse tipo de raciocínio quando esteve aqui no Brasil e também nos outros países da América do Sul, no ano de 1974, a partir de maio, depois junho, julho, passou por vários países. Ele dizia: a confissão com carinho, com agradecimento ao Senhor, um Deus que nos tira do nada, que cria, é algo imponente. Ele vai fazendo de uma forma gradativa, uma bela gradação do poder de Deus. Pois um próximo passo, um próximo degrau, e um Deus que se deixa pregar com ferros no madeiro da cruz para redimir-nos, é todo amor com maiúscula, obviamente, ou seja, os pregos, o ferro, que são os cravos que fazem que Nosso Senhor entregue a sua vida por nós na cruz, no Calvário. E daí ele faz essa conclusão, dirigindo o seu sacramento da confissão: porém, um Deus que perdoa é Pai e Mãe 100 vezes, 1000 vezes, infinitas vezes. Não pode ser mais gráfico, não pode ser mais claro, não pode ser mais retilíneo, completo. Quando narra essa parábola na versão espanhola, diz que o pai esperava a chegada do filho pródigo e, assim diz com esse verbo espanhol, cobriu-lhe de beijos, deu-lhe 1000 beijos. É mais expressiva que a nossa versão portuguesa, e aqui também aparece essa quantificação: é pai e mãe 100 vezes, 1000 vezes, infinitas vezes. Pois assim a gente consegue, de uma forma humana, falha, limitada, de alguma forma expressar a grandeza do coração de Deus, a grandeza do amor de Deus por nós, com essa forma de manifestar o carinho, o amor, com esses números elevadíssimos. Assim foi desde o início da vida de São José Maria em caminho. Ele destaca no número 309, repara que entranhas de misericórdia tem a justiça de Deus, porque nos julgamentos humanos castiga-se a quem confessa a sua culpa,
e no divino perdoa-se. E daí ele conclui com uma exclamação: bendito seja o santo sacramento da penitência. Infelizmente é algo que nós nos acostumamos, vamos nos acostumando. Vou lá confessar, vou falar com o padre, vou passar lá na igreja, tem um pouco de fila, mas vamos lá, aguente, não sei o quê, mas perde-se essa dimensão fabulosa que é um Deus que perdoa, um Deus que acolhe a sua criatura. Misericórdia no seu estrito sentido misericórdia, é trazer as misérias daquilo que aquela criatura, aquele ser querido tem no mais profundo da sua alma. Ele pede. Jesus Cristo, na pessoa do sacerdote, ele puxa da nossa alma o que temos de mais danoso e limpa e purifica. Um santo da igreja diz que é como que se o sacerdote, que é instrumento de Cristo na confissão, dissesse para o penitente: dá-me os teus pecados, dá-me, eu quero te purificar, eu quero te aliviar. Pois é uma manifestação, é algo que mostra a beleza desse sacramento. E, portanto, da nossa parte, cabe a correspondência à misericórdia de Deus no sacramento. A confissão na própria vida espiritual. A gente muitas vezes apresenta esse panorama no léxico, no modo de expressar da vida cristã, vida interior, que é o mesmo que vida espiritual, a vida do interior da alma, daquilo que nós temos mais nosso de relação com Deus. Não entender, portanto, a confissão como um costume, uma obrigação. Vamos lá, tem que ir confessar, então vai, principalmente quando nós éramos pequenos. Agora vai se aproximar a Páscoa, pois a mãe pede e o filho obedece, mas mais do que tem que confessar, eu necessito do perdão de Deus, eu não posso ficar sem esse perdão. A confissão é uma necessidade, portanto, que brota espontaneamente quando a vida interior é vibrante. Necessidade, nós passamos a ter necessidade de pedir perdão, de reconciliar-se com Deus, de não ficarmos afastados dele, como tão bem relata a parábola do filho pródigo, como as pessoas que se amam, que não suportam ficar algum tempo brigados. Como sacerdote eu vejo isso frequentemente, nos namoros, principalmente nos cônjuges que antes de conciliar o sono não aguentam. É uma bela manifestação que aqueles que estão namorando, eu sugiro vivamente, e tenho isso quando casados, não adormecer brigados com a esposa, dar-lhe um beijo e pedir perdão. Olha, eu te tratei mal no jantar, eu te desautorizei com esse filho, não sei o que, você me perdoe, deixa eu te dar um beijo, e daí dormem em paz. Pois essa paz que se consegue quando se pede perdão ao ser humano, uma pessoa que convive, um cônjuge, pois com muito maior retribuição e com muito mais impacto nós alcançamos quando nos reconciliamos com Deus. Se Deus nos abre os braços e acolhe-nos, não podemos deixá-lo esperando. Concluímos perfeitamente, tranquilamente, seria uma indelicadeza. E é bom que nós vejamos sempre o sacerdote na confissão como a figura do bom pastor, que traz a ovelha, aquela que estava desgarrada, aquela que estava mancando, aquela que tinha uma dificuldade, aquela que estava, qualquer tipo de mazela, de pesar, e leva no seu ombro. Entender a confissão dentro da doutrina do bom pastor. Por isso a confissão é um meio de direção espiritual. O sacerdote que tem a graça para absolver e que tem a graça também para
orientar, para formar, para dar a solução. Com muita frequência a gente ouve os sacerdotes, às vezes nós escolhemos 1, 2 pontos para considerar, quase sempre os pecados mais graves, os reincidentes, e para de alguma forma matizar com um exemplo, com umas palavras de Nosso Senhor na Sagrada Escritura, para que assim a pessoa saia reconfortada, orientada, desejosa de lutar. Daí a conveniência da normalidade. Com os sacerdotes que nós estamos acostumados, com uma certa frequência, tem gente que gosta de se confessar quinzenalmente, outros até mais frequentemente, semanalmente, outros mensalmente, cada um de acordo com a necessidade da sua alma. E dessa forma a confissão ajuda-nos a crescer no amor de Deus, como nós dizíamos na primeira meditação, amor com amor se paga. O bom pastor que vai a fundo, que limpa, é o sacerdote na confissão, que chama atenção, que não é mercenário, como Jesus coloca na parábola do bom pastor, e como lhe importam as ovelhas, avisa dos perigos, manifesta esse discernimento para aquela alma que precisa de luz. E, portanto, eu gostaria de acrescentar isso, que não fiquemos melindrados. Eu me coloco também como penitente, porque também me confesso, não fiquemos melindrados na confissão, quando o sacerdote precisa falar as coisas claramente. A figura do bom pastor que carrega a ovelha sobre os ombros, não perder de vista, como penitente é alguém que se arrepende e é acolhido, abraçado, e portanto arrepender-se significa considerar-se pecador, acusar-se, humilhar-se, ver qual é a atitude que nós tomamos quando nós confessamos. Qual é a minha atitude? Como que eu me comporto? Será que eu tenho essa sensibilidade? Era pecador e depois da graça que recebi, estou reconfortado, estou reconciliado. Talvez, mesmo que seja uma coisa óbvia, talvez seja bom lembrar que bom que eu sou perdoado a cada confissão, a cada vez que me dirijo a receber essa graça nesse belíssimo sacramento. Não teria sentido cuidar da imagem, porque na confissão a boa imagem consiste em ficar mal. A pessoa que tem discernimento, que sabe como tem que se comportar, é ficar mal mesmo. Ou seja, desde o começo, como nós falamos muitas vezes, primeiro os pecados mais graves, aqueles que nos envergonham um pouco, aquela metáfora que São José Maria gostava de transmitir, quando uma pessoa está carregando várias pedras, umas bem pequenininhas no bolso, e uma pedra bem grande, que ele está com uma corda, está amarrada no ombro direito, ela está assim apoiada no omoplata. Quando ele chega, ele fica tirando todos os pedriscos que estão no bolso, ele solta aquela pedra pesada aqui, está até assim marcando o ombro. Pois é lógico que é a mais pesada, pois a mesma coisa na confissão. Seria lógico, só que no campo espiritual às vezes as coisas não são tão lógicas, não somos tão assim esclarecidos, rápidos de raciocínio, pois o que pesa mais, o que constrange e vencemos a vergonha, é a contrição que manifesta a vontade de se arrepender. É bom que as coisas custem para falar e não fazer média, não querer ficar bem. E uma última ideia, a sinceridade, é como que a chancela, é o carimbo, é a confirmação da boa confissão, preparada antes, pode ser numa capela, num oratório, numa igreja, prepará-la junto do sacrário, é muito interessante. Antes a gente vai se confessar antes da missa, pois estamos numa capela,
vamos confessar aqui no centro, pois aqui, no oratório, diante de Nosso Senhor. A sinceridade antes significa prepará-la antes. Viver a confissão, que sempre é feita para todos que vêm conversar com o sacerdote aqui no centro, é feita depois da direção espiritual. E as pessoas às vezes dividem, externam isso com o sacerdote, aguardá-la. Alguns gostam de dizer, que bom, hoje eu vou me confessar. Como o nosso padre que lembrava e se preparava e se sentia muito assim, ele gostaria que tivesse, e não foi deixado, não foi permitido, ele gostaria que tivesse no túmulo dele a palavra peccator. Tal era a sua sinceridade, tal era o seu discernimento, pois eu gostaria que tivesse assim, ele externava, e Dom Álvaro, que foi o seu sucessor, o bem-aventurado Álvaro del Portillo, de forma alguma permitiu que isso se fizesse. E ao invés de peccator, que é pecador em latim, no túmulo dele, na lápide, estava el padre, o pai, que tanto nos ensinou, o pai dessa família espiritual que é o Opus Dei. Quando no exame de consciência ou durante o dia cometemos alguma falta, percebemos no exame ou cometemos uma falta durante o dia, pensar, levarei isto à confissão. Na oração anterior que fazemos, preparar a confissão, vale a pena, no momento de oração, na véspera da nossa confissão, anotando, dedicando o tempo preciso para fazer um belo de um exame, e o sacerdote, nós percebemos, a gente vê, é notório, essa pessoa fez um bom exame de consciência, porque consegue apresentar, em vários âmbitos, eu digo para vocês, algumas pessoas gostam de passar pelos 7 pecados capitais, às vezes a gente até nota, está seguindo o Salegipe, a soberba, a avareza, a luxúria, fala um pecado contra a castidade, daí vem um pouquinho de ira, e daí fala, tive gula, comprei demais, fiquei muito na internet, gula de celular, daí inveja, fiquei triste mesmo, aquele cara mandou muito melhor do que eu, e depois vem a preguiça por final. Então ele segue esse roteiro, algumas vezes gostam de seguir o roteiro dos mandamentos, e vai enunciando, pequei contra o 4º mandamento, tratei muito mal meus pais, não sei, agora na pandemia eles estão um pouco para baixo, eu preciso ser mais afetivo. Dedicar o tempo devido. E queria concluir com aquilo que o fundador do Opus Dei diziam que eram os 4 Cs, as 4 letras C, que começam cada uma dessas características da boa confissão, que levam assim consigo a sinceridade. Quando uma pessoa prepara um bom exame, o sacerdote percebe, eu dizia, porque por vários pontos que vai percebendo, a gente vê, é uma bela confissão, porque tira muita graça sacramental. Cada pecado vem junto com ele, na absolvição, uma graça para combater aquele pecado. E quando se faz um exame de consciência e, portanto, vários pontos são levantados, a gente vê a sabedoria, a esperteza espiritual daquela alma, porque como é a confissão? É uma fonte inesgotável, em que se pode conseguir todas as graças, basta que se prepare um bom exame de consciência. E os mais espertos espiritualmente vão como que gulosos, vão com uma confissão bem bojuda, bem assim densa. Confissão, que por um bom exame pode ajudar-nos a arrancar muitas graças. O sacerdote percebe, depois dessa confissão bem feita, algumas pessoas gostam de externar, nossa, padre, eu estou mais leve, estou me sentindo mais leve, tirei um peso das minhas costas, e é um peso da minha alma, E eu digo e eu confirmo só com sinceridade. Vamos ao primeiro C. Uma confissão, ela tem essa qualidade concisa, sem histórias, ou seja, como se costuma dizer, dando nome aos bois.
limitando-se ao pecado e às suas circunstâncias. Por exemplo, a loquacidade, uma pessoa que fala, consequência do querer assim, ficar bem, tirar um pouco o peso. A pessoa que entende bem a importância de ser concisa, de ser enxuta, de ser breve, vai logo para os temas, não fica dando assim voltas, né? Olha, padre, eu fui um pouco investigativo, né? Circulei demais na internet, olha, eu perdi tempo, deixei de cumprir meu dever, porque eu fiquei dando voltas, né, com o celular, e já passo para o próximo pecado. Olha, padre, na realidade eu estou percebendo que eu sou um bom gourmet, né? Eu gosto da gastronomia, né? Eu sou guloso, eu gosto de comer, e tais coisas, e pronto. Concisa, o segundo C, concreta, nome e sobrenome. O meu pecado e não dos outros, foi o que eu cometi. Não, mas o cara ficou zoando, essa pessoa me tira do sério. Não, aqui sou eu. Algumas pessoas gostam de dizer isso na confissão, acho muito bonito. Padre, o problema sou eu que tenho que melhorar. Concisa, concreta e clara, que se entenda o que quer dizer. A gente pensou, fez o exame e depois verbalizar de uma forma clara, dizendo os nomes, como a gente foi falando antes, pensando, agora eu preciso dar essa circunstância. Eu não quis mesmo, de fato, eu podia ter dado sim esse dinheiro para esse pedinte, né, que eu tenho aconselhado vocês, mais do que, não sei, pode não custar nada, se está passando agora, né, tomara que libere um pouquinho mais a circulação de pessoas, começam a abrir assim um restaurante, você está vendo que uma pessoa está, não sei, o cara está mal mesmo, o cara talvez, às vezes agora aparece muito, né, bom, estou com fome, não almocei, né, e às vezes você vê o rapaz está assim, lívido, tá, assim, até gordinho, né, tudo bem, daria até para dar, né, mas você vê uma pessoa esquálida, né, uma pessoa que está toda suja, né, e está, né, com fome mesmo, com frio. Os caras, vem cá que eu vou te dar um belo de uma refeição, vou comprar aqui um prato feito para você, entra quando a pós-pandemia permitir, né, você entra num restaurante e faz esse serviço, pois isso agrada muito a Deus, ou seja, né, claro, né, que a gente mostre a circunstância, quer dizer, eu poderia ter dado e não dei, e isso agrava ou diminui a gravidade. Olha, eu dei pouco, poderia ter dado mais. E depois completa, que vai a todos os pecados, e a gente deve começar por aquilo que custa mais, os pecados graves, se tiver algum pecado mortal, e se não tiver um pecado mortal, aqueles pecados veniais que envergonham mais. Olha, principalmente, por exemplo, a inveja, às vezes dá muita vergonha, inveja, gula, orgulho, né? Aquele cara entende mais do que eu entendo, eu fico por baixo mesmo. O orgulho muitas vezes ele vai acompanhado de ira, a pessoa fica brava, uma tríplice união, né? Quer dizer, o orgulho, a autoexcelência, a pessoa quer ser melhor, a pessoa não quer ceder que ele não domina tanto, né? Daí fica bravo, né? E daí causa, às vezes, dispara, gatilha para inveja. Então eu falo assim, fui invejoso, esse cara é melhor do que eu e eu não estou conseguindo reconhecer. Eu gostaria de dizer para vocês, para terminar, que já estourou o tempo, a pontualidade na confissão. Um sacerdote bem mais velho do que eu falava assim, olha, a gente pode entender a pontualidade, confessar-se, como eu falava no princípio, a cada 15 dias, cada mês, outros gostam de confessar a cada semana. É como que os remédios, os alimentos têm prazo de validade, e a gente percebe isso, digo isso em primeira pessoa, a gente percebe que a nossa confissão está vencida, ou seja, chegou já, né, a gente confessa a cada 15 dias, já deu assim uns 14, 15, 17 dias, a alma começa como que a ranger, está precisando de lubrificação, está precisando da graça que chega na alma e purifica, dá aquela suavidade, daquilo, como a gente gosta de dizer, aquele brilho nos olhos. Vamos terminar recorrendo a Nossa Senhora, refúgio dos pecadores,
ela fica emocionada, podemos perfeitamente dizer assim, quando voltamos contritos ao seu Filho Jesus. Vamos pedir agora a ela que ela faça com que as nossas confissões, depois desse recolhimento, elas sejam bem preparadas e assim, de uma forma bem audaz, possamos arrancar muitas graças de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos